Então vamos lá, eu trouxe 10 dicas, tá? Para vocês lidarem com essa questão do idoso que pede para voltar para casa mesmo estando em casa. Primeira dica, ao longo do dia, sempre situe o idoso do horário, tá? De que horário e onde ele está. Tem que situar sempre, porque ele perde noção do horário e ele se perde dentro de casa. Então, se sempre você está reforçando para ele que ele está em casa, antes dele entrar nesse período de crise, menores vão ser as possibilidades dele apresentar esse desejo de voltar para casa, já que ele está sempre ouvindo de você que ele já está na casa dele, tá? Segunda dica, gente. Durante o dia, vocês precisam fazer bastante atividade com o idoso, tá? E aí vocês vão fazer atividades pela manhã, bastante atividade no início da tarde. 1 hora, 2 horas, vocês podem ainda fazer bastante atividade com ele, seja atividade para estimular a questão cognitiva, seja atividade física, seja pedir o idoso para te ajudar a varrer a casa, para fazer uma comida. Você precisa ocupar o idoso e cansar o idoso, né? Fazer atividades que vão auxiliá-lo do ponto de vista da saúde física, da saúde cognitiva e que também vão trazer um cansaço à noite, porque vai ser mais fácil para ele, quando iniciar a noite, ele relaxar e descansar. O que acontece? Hoje, por exemplo, eu estava conversando, orientando uma cuidadora. Muitas vezes o cuidador, ele deixa o idoso sem fazer nada durante o dia. E quando o idoso não faz atividade durante o dia, ele fica entediado. Quando ele fica entediado, aumentam as possibilidades dele apresentar a síndrome do pôr do sol. Então, faça com que o idoso contribua com as atividades durante o dia, ou faça atividades com ele próprio, para ele, atividade física, ou atividade cognitiva, atividade que estimule a memória, a atenção, mas ocupe o dia dele, claro, né, como eu já falei nos outros vídeos, sem causar estresse, para que à tarde ele sinta aquele cansaço e descanse, entre mais rápido no sono, sem entrar na síndrome do pôr do sol, tá? E aí, justamente o que eu estava falando agora, evitar os cochilos do idoso ao longo do dia. Quanto mais você deixa que ele faça os cochilos, mais você contribui para que o relógio biológico dele fique alterado e para que ele não consiga perceber se está de manhã, se está de dia, se está à noite, onde ele está. Então, assim, é péssimo você deixar que o idoso com Alzheimer faça cochilos durante o dia. Então, tem que ocupar, não você dizer para ele que você está proibido, mas ocupar o tempo do idoso, ocupá-lo com atividade para que ele não cochile e à noite ele tenha sono, e aí diminui as possibilidades dele apresentar esse desejo de voltar para casa, tá? E aí, como eu falei com vocês, o idoso tem que fazer atividade durante o dia, início da tarde. Quando chegar às 16 horas, parou. Após as 16 horas, você não vai fazer mais nenhuma atividade agitada, nenhuma atividade que estimule muito o idoso, porque é o período que o idoso tem que começar a relaxar, tem que começar a acalmar e perceber que está à noite, perceber que está chegando o horário de dormir, tá? Se você faz muitas atividades no final da tarde com ele, a tendência é que ele fique mais estimulado, que ele fique mais acelerado e com isso que ele fique mais confuso e apresente mais desejo de retornar para casa ainda, tá? Ele precisa se acalmar. A ideia da final da tarde para início da noite, ele precisa relaxar, ficar mais calmo para que ele não apresente esses surtos de agressividade e muito menos esse desejo de voltar para casa, tá? Também é muito interessante, por exemplo, se o idoso sempre, todos os dias, ele apresenta esse desejo de voltar para casa, o que você pode fazer? Duas formas. Você pode, quando ele pedir para voltar para casa, se ele anda, claro, né? Você pode convidá-lo para fazer um passeio na quadra do seu bairro, próximo à sua casa, e dizer que está levando ele para casa. Pegar uma bolsinha todo dia, vamos para sua casa? Vamos. E voltar para sua mesma casa. Só o ato de você passear, lembre-se que ele perdeu a memória recente. Então, você vai utilizar disso a seu favor e a favor dele. Então, quando ele está dentro de casa e fica agressivo, quer ir para casa dele de qualquer jeito, te pede, você pode simplesmente pegar uma bolsinha com ele, fazer um passeio na quadra de casa e voltar. E quando chegar na casa, pronto, chegamos na sua casa. Funciona super bem, já orientei inúmeras famílias sobre isso e super dá certo na maioria dos casos. Uma outra possibilidade
Antes dele apresentar esse problema, você já programa no seu dia de um horário, 17 horas, 18 horas, não sei onde você mora, se é perigoso ou não é. Nesse finalzinho de tarde, você já fazer uma caminhada leve com o idoso e quando voltar, já voltar dizendo para ele que ele está voltando para casa. Antes dele apresentar esse desejo, para ele não ficar agressivo, não ficar agitado, se é todo dia tarde, faça uma caminhada e volte, pronto, voltamos para casa, vamos descansar e aí a gente vai começar a rotina do sono com ele, tá? E aí voltou, fez a caminhada com o idoso, disse para ele que ele já está em casa. É importante que ao entrar na sua casa, você mostre os objetos dele. Você leva ele ao quarto, mostra os objetos, nossa, como sua cama é confortável, nossa, como seu guarda-roupa é bonito. Tudo isso vai fazer com que ele comece a perceber que ele de fato está dentro da casa dele, tá? E aí voltou da caminhada, comece a colocar músicas relaxantes na sua casa, músicas mais tranquilas, nada de ligar a televisão, que também tende a trazer muitos problemas, muitas confusões mentais para o idoso também. Aí ele já confunde a tela da televisão com a casa dele, e aí ele já acha que ele está no outro ambiente, né? Novela, então, muitas vezes são muitas imagens de ambientes, e aquilo causa um transtorno, uma confusão danada. Ele imagina que ele está ali em vários ambientes, em vários espaços, e aí começa aquela briga, aquela coisa de querer ir para casa. Então voltou da caminhada, mostrou o quarto dele, mostrou os objetos dele, as coisas dele. Isso vai trazendo uma tranquilidade no coração do idoso. E aí você começa uma rotina de mais tranquilidade, né? De colocar uma música mais tranquila, de começar a fazer a higiene do sono para ele ir se acalmando. E esse ato de você conseguir acalmar o idoso diminui, então, também a possibilidade desse desejo de voltar para casa, tá? E aí acabei antecipando para vocês a questão dos objetos, que seria a 7ª dica, mostrar dentro de casa, se possível durante o dia, como eu falei, situar o horário, situar onde ele está e também mostrando os objetos dele, para ele ir tendo essa sensação de pertencimento, entendendo que ele está na própria casa dele, tá? 8ª dica, sempre digo para vocês, quem fez o SOS Alzheimer, quem comprou a apostila, quem comprou o livro agora, já sabe, quem assiste minhas lives. Para lidar com o idoso que tem a doença de Alzheimer, tem que utilizar a distração. Então, como eu falei ontem na questão da alucinação, vou falar hoje a mesma coisa na questão do idoso que pede para voltar para casa. Distraia o idoso. Se ele não está agressivo, simplesmente quando ele disser para você que ele quer voltar para casa, você pode no meio colocar um outro assunto, qualquer assunto. Não se sinta doida, nem sinta que está fazendo ele de doido, não. Ele perde a memória recente mesmo. Então a gente utiliza disso para utilizar a criatividade, utilizar a distração, colocar um outro assunto, chamar ele para fazer uma outra coisa, porque se ele não está agressivo, rapidamente ele vai esquecer que ele estava pedindo para voltar para casa e vai começar a fazer essa outra atividade com você. Então é importante que você aprenda sempre, para todos os casos, utilizar a distração, tá? Também é muito importante, aí eu deveria até ter colocado isso aqui no início, né? Boa noite aí, Neta Dias, seja bem-vinda, Neta. Durante o dia, como eu falei para vocês, o cérebro desse idoso sofre alterações e o relógio biológico está bagunçado, né? Então, o que é importante? Durante a manhã e durante a tarde, você expor o idoso ao sol, expor a claridade, abrir as janelas da sua casa, abrir as portas, para ele perceber a claridade, né? Perceber o sol e perceber no anoitecer, sem entrar nessa confusão de dia à noite que fica o cérebro dele. Então, quando você expõe o idoso ao sol, depois vai chegando essa escuridão devagarzinho, você vai fechando a casa, vai tranquilizando, isso vai trazendo mais relaxamento para o idoso, vai ajudando ele a ajustar esse relógio biológico e ter menos esses problemas de confusão mental e esses desejos de voltar para casa. E por último, né, na verdade já está meio que incluído na dica que eu falei lá em cima, é estimular o idoso a fazer atividade física durante o dia, né? Fazer atividade física, atividade cognitiva, cansar, para que assim ele possa se tranquilizar à noite e não ter esses problemas.